Senhoras e senhores, boa noite. Damos início à cerimônia de abertura do 10º Encontro Nacional do PROIFES Federação. O objetivo do evento é discutir os principais temas de interesse dos professores das universidades e dos institutos federais brasileiros. Para compor a mesa diretiva, convidamos o professor Eduardo Rolim de Oliveira, presidente do PROIFES Federação. Professor Manuel Rodrigues Chaves, vice-reitor da UFG, representando o reitor, professor Orlando Afonso do Amaral, neste ato. Carlos Defeon, coordenador do setor de educação superior da IEAL. Fátima Silva, vice-presidente da IEAL, neste ato, representando Hugo Yasky, presidente do Comitê Regional da IEAL e a CNTE. Adércia Hostin, representando a CONTEE. Virgínia Barros, presidente da UNE. Arlindo Cavalcante de Queiroz, diretor de programa da Secretaria Executiva Adjunta do Ministério da Educação. Luiz Augusto Caldas Pereira, presidente do CONIF. João Batista Naves Vieira, presidente do FENAJUF. Rudinei Marques, secretário-geral do FONACAT. Felipe Leão, diretor da Unacom Sindical. Edson Guilherme Halbert, presidente do MOSAP. E Flávio Alves da Silva, presidente da ADUFG Sindicato. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, que será apresentado pelo Coral Vozes da ADUFG.
Nesta cerimônia de abertura, o Coral Vozes da UFG também fará uma apresentação de um pupurri de músicas brasileiras. Vamos acompanhar. Deixa eu ver aqui.
Agora, assistiremos à homenagem ao eterno companheiro Fernando Amorim. O professor Fernando Amorim faleceu tragicamente em 2 de agosto de 2013, quando exercia a vice-presidência do Proifes Federação, e, por ironia do destino, na mesma noite que o Proifes negociou o último acordo salarial de 2012-2015. Vou imprimir novos rumos ao barco agitado que foi minha vida. Fiz minhas velas ao mar, disse adeus sem chorar e estou de partida. Todos os anos vividos são portos perdidos que eu deixo para trás. Quero viver diferente, que a sorte da gente é a gente que faz. Quando a vida nos cansa e se perde a esperança, o melhor é partir e procurar outros mares, onde outros olhares nos façam sorrir. Levo no meu coração esta triste lição que contigo aprendi. Tu me ensinaste, em verdade, que a felicidade está longe de ti. Uma criança nasceu no Rio de Janeiro no dia 10 de novembro de 1954. Uma criança igual a qualquer outra, que mais tarde se tornaria um indivíduo singular, distinto e inigualável. Filho primogênito de um jovem casal pertencente a uma tradicional família de classe média católica carioca da Tijuca, o menino, a quem foi dado o nome de Fernando, teve uma infância com base em fortes influências educacionais. Seu pai, embora oriundo de família de militares, não seguiu a tradição. Contudo, a disciplina e rigor característicos de uma educação elevada estiveram sempre presentes no seio da família. Embora com ideias conservadoras, o pai era, na prática, muito diferente daquilo que transparecia, enfrentando e combatendo com frequência falsos moralismos e hipocrisias. Quanto à mãe da criança, ela foi uma das mais destacadas professoras do Rio de Janeiro, inclusive no ensino superior. Suas primeiras paixões foram o mar e os barcos, quem sabe até pelas influências transmitidas pela terra que o viu nascer e crescer, o Rio de Janeiro. Dessa forma, não parece estranho que esse amor pelo mar o tenha despertado para outras paixões, já em plena juventude,
também elas ligadas ao elemento água. Assim, Fernando Amorim dedicou-se profundamente à prática do polo aquático, tendo jogado, inclusive, pelas seleções tijucana e carioca, até seu ingresso na universidade. Contudo, o mar continuava presente em suas veias. Até o nascimento de seu primeiro filho, na década de 1980, Fernando Amorim descobriu outro amor, o surf. E com esse histórico, a paixão pelo esporte ficou eterna, fosse qual fosse a modalidade esportiva. Fernando Amorim graduou-se em Engenharia Naval, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 1977, tendo se tornado professor em 1980, nessa mesma universidade. Também na UFRJ, concluiu seu mestrado em 1983 e doutorado em 1987, ambos em Engenharia Naval e Oceânica, onde se tornou especialista em projetos de navios. Entre os anos de 1985 e 1989, desempenhou as funções de pró-reitor de Patrimônio e Finanças da UFRJ, tendo sido presidente do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração na então recém-criada Andifes, entre os anos de 1987 e 1989. Além de suas contribuições na gestão da UFRJ, Fernando Amorim teve uma intensa atividade acadêmica nas áreas de extensão universitária e educativa, com foco para a engenharia naval, tendo assumido, no ano de 2007, o cargo de coordenador do curso de qualificação de técnicos para a indústria naval. Em Macaé, implantou o Colégio Municipal de Pescadores e fundou, em 2008, o Colégio Politécnico da UFRJ em Cabo Frio. Ajudou a criar o Museu da Ciência e da Cultura do Mar, na Ilha do Fundão, e coordenou até a sua morte 2 festivais dedicados ao mar, nas cidades de Macaé, Búzios, Arraial do Cabo e Paraty, entre outras atividades. Embora muito ativo e sempre preocupado com seus alunos e com o rumo que a universidade seguia, para Fernando Amorim havia algo que igualava essa entrega. Esse algo era a família. Assim, o binômio de seu cotidiano era o lar e a universidade. Quando eu conheci o Fernando, foi no movimento docente, ele e eu no centro acadêmico, e nós estávamos juntos numa luta, né, em torno da universidade pública na década de 80. E quando, depois das primeiras conversas mais próximas, eu tive certeza que ele seria um excelente pai para meus filhos. Porque podia acontecer qualquer coisa, que ele imediatamente, às 5h30, ele se levantava para buscar os filhos na creche. Então, ele foi, antes de tudo, um pai absolutamente presente, parceiro e um educador também dos filhos e de todos os seus alunos. Porque eu acho que o fim da vida dele, né, tão abrupta, demonstrou que ele foi a vida inteira. Nós, quando fizemos a cerimônia para jogar as cinzas no mar, foram mais de 200 alunos e jovens que estavam presentes no evento. No próprio velório dele, a grande número de pessoas que estavam ali homenageando o Fernando eram de ex-alunos. E eu acho que é dessa forma que ele construiu a sua vida, quer dizer, se dedicando aos jovens, à educação e à transformação das pessoas. Desde muito cedo, que a atenção de Fernandão, como carinhosamente passou a ser chamado, ficou voltada para tudo que o rodeava, não só para as dicotomias que existiam em seu redor, como também e principalmente para as profundas desigualdades que rapidamente consolidavam numa sociedade brasileira majoritariamente injusta e com falsos conceitos de solidariedade. Verdadeiramente humano, no sentido mais lato da palavra, sua crescente indignação acabou por ser transmitida publicamente e por diversos canais, principalmente os políticos, contra a exploração de muitos por outros tantos,
contra as utopias de uma sociedade onde a corrupção, a desigualdade e os interesses escuros acentuavam os desequilíbrios. O campo de batalha escolhido por Fernando Amorim para se insurgir contra um Brasil de privilégios, benesses e de riqueza mal distribuída foi a área da educação, principalmente na defesa de uma universidade aberta para todos, uma universidade autônoma, livre, democrática e de qualidade, longe das pressões e intervenções de uma elite que, para ele, pretendia manter os mais desfavorecidos fora do caminho do desenvolvimento. O mais curioso da paixão do Fernando pela universidade é que ele nunca conseguiu fazer parte totalmente daquela universidade que ele tentou transformar. Mas, ao mesmo tempo, era de uma paixão e de um compromisso absoluto com essa própria universidade. Então, é uma forma de amor das mais extremas, porque é amar aquilo que ele precisa transformar e aprender a amar a universidade pelo que ela tem de elitista, de autoritária, de conservadora, mas entender o que ela, apesar disso, guarda de potência de transformação e fazer com que as forças renovadoras dessa universidade fossem levadas ao extremo. Quer dizer, a vida dele foi encontrar, em todos os momentos da vida universitária, da luta universitária, o que era força de renovação, o que era possibilidade de transformação. E ele se agarrava naquilo e impulsionava uma dedicação absolutamente total, né? Ele se jogava totalmente na luta pela universidade pública, na luta pela transformação, porque para ele o conhecimento só podia existir no sentido de que fosse um conhecimento que transformasse a vida das pessoas, que transformasse a realidade e fizesse a vida das pessoas algo melhor do que era. E foi por isso que eu me apaixonei, desde o início. Foi essa paixão dele que me contaminou e me fez, muitas vezes, até abrir mão de alguns projetos pessoais meus. Demorei para voltar a fazer mestrado na Letras, porque eu acompanhei o tempo inteiro na criação dos cursos da Maré, de profissionalizantes, depois em Macaé, depois em Cabo Frio, o FRJ Amar, enfim, tudo que ele criou, lutou para transformar a universidade, com uma paixão absoluta, em qual eu tive a honra e o privilégio de compartilhar, de estar com ele. Não é de estranhar que Fernando Amorim tenha se dedicado também e desde muito jovem ao movimento político e sindical, sempre em defesa de uma educação pública de qualidade, pois só a partir dela se poderia chegar a um Brasil muito mais justo e solidário. Talvez tudo isso tenha contribuído para que o seu inconformismo o transformasse num verdadeiro revolucionário, um guerreiro educador. Ao longo dos anos, Fernandão travou batalhas importantes, sempre na tentativa de transformar a educação e a universidade, como um todo, nos principais instrumentos para a defesa da inclusão social. Sua luta foi constante pela expansão das vagas das universidades, bem como na democratização do seu acesso e do seu financiamento e autonomia. Estes sempre foram os horizontes de Fernando Amorim, sempre bem colocados nas suas intervenções no Congresso Nacional ou na Câmara dos Deputados, por vezes com um humor que já lhe era peculiar. Doutor Ronaldo, que me fez parar para pensar e eu resolvi manter a minha intervenção. E você falou duas coisas que me deixaram realmente muito preocupado, como referência para a ação política de uma instituição. A primeira é de que é um caos, porque tem que ter uma orientação única para o país inteiro. Eu não consigo achar que isso é algo do direito. Um país tão diverso como o nosso ter uma orientação única para tudo. Não consigo achar que isso seja bom para ninguém. Eu fui de administração superior da universidade na época que a procuradoria ainda era da universidade.
E eu não concordo de maneira alguma com o que você está dizendo. Primeiro, não era um caos. Segundo, havia interlocução. E boa parte das dificuldades se resolviam na via administrativa. Hoje a quantidade de ações judiciais é pelo menos umas 100 ou 200 vezes maior do que quando eu fui pró-reitor. E não foi há tanto tempo assim. A outra coisa é a questão da autonomia. Não tem meia autonomia. Ou tem autonomia ou não tem autonomia. Se a universidade não pode autonomamente opinar sobre contratos de qualquer natureza que seja, ela não tem autonomia. E hoje não tem autonomia, porque a Procuradoria interfere e está trazendo para a prática administrativa da universidade uma coisa que nunca existiu, que foi a morosidade. Às vezes um processo de licitação fica 6 meses na Procuradoria e vem com as coisas mais absurdas. Como todo mundo está dando exemplo, eu vou dar um exemplo agora. Quer dizer, eu estou coordenando um projeto que é de reestruturar o centro de transporte interno da universidade. A gente está construindo um barco, né, com propulsão híbrida, e o procurador teve a capacidade de dizer que aquela compra não podia ser feita porque não se pode fazer experiência com dinheiro público. Eu falei, meu amigo, nós estamos na universidade. Essa instituição existe para fazer experiência. Isto é uma experiência. Você está 4 meses com o processo na mão para me dizer isso. E ninguém autorizou a compra. Então eu acho que toda essa estrutura tem que ser repensada. Inclusive e sobretudo a questão da autonomia. Quais são os limites da autonomia? Seu primeiro passo político aconteceu em 1973, quando ingressou no PCB. Descontente com os rumos adotados pelo partido, Fernando Amorim decide desligar-se em 2001 e filiar-se ao PCdoB, do Rio de Janeiro, aonde chegou inclusive a integrar o Comitê Municipal. Em seu trajeto político-sindical, Fernandão foi diretor da ANDES e da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por discordar das estratégias políticas adotadas pela ANDES, Fernando Amorim, conjuntamente com outros docentes, inicia o projeto de criação de um novo movimento sindical que é representativo dos docentes das universidades federais, o PROIFES, sempre com um entusiasmo que contagiava a todos. Fernando Amorim desempenhava, pouco antes de falecer, as funções de vice-presidente do PROIFES Federação. Seu lugar na mesa da diretoria da entidade ficou vazio, em todos os sentidos. Falar do Fernando é uma coisa difícil, passado um ano do falecimento dele. Eu diria que a melhor lembrança que eu posso ter dele é a última que eu tive, quando o Fernando chorou copiosamente na sede do PROIFES, dizendo que a conquista da promoção à classe de professor titular era um resgate da geração dele, um resgate de Horácio Macedo. O Fernandão foi isso pra gente, uma pessoa que ao mesmo tempo nos trazia grandes contribuições do ponto de vista da política, da qualidade dos temas que nós abordávamos, mas ao mesmo tempo uma pessoa humana que sentava com a gente para bater papo de futebol, para falar sobre a história da humanidade, para discutir como é que se fabricava um barco. É difícil sintetizar em tão pouco tempo uma pessoa tão amada, tão querida da gente como o Fernando. Por isso que eu acho que a melhor lembrança para mim é a última, que ela de ver ele chorando, não que isso fosse uma lembrança de tristeza, não, mas uma lembrança de alguém que tinha muita qualidade humana naquilo que fazia. Tinha uma frase que o Fernando nos dizia sempre, que o melhor militante é aquele que tinha compromisso político. E isso para mim define o Fernando. A fala dele chorando na sede do PROIFES, um pouco antes de tudo ter terminado, mas também há várias falas que nós tivemos quando o Fernando dizia sempre: é preciso ter compromisso político. Isso o Fernando sempre teve muito com a gente. Eu fico triste, obviamente, de não estar aqui com ele do lado, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de ter na lembrança um companheiro tão forte, tão firme, tão bravo como foi o Fernando. Companheiro de compromisso, companheiro de qualidade, alguém que conhecia profundamente a estrutura do financiamento da Universidade do Brasil. Ele foi pró-reitor, ele foi dirigente dos fóruns pró-reitores, mas ao mesmo tempo foi um grande militante da causa do PROIFES. Desde o primeiro momento, o Fernandão estava lá com a gente. Então... Embora com uma vida agitada, completamente preenchida,
sempre restava para seu consolo e tranquilidade a voz, o espírito, a inspiração que o mar sempre lhe deu. Esse mar que foi um dos seus grandes amores e sempre uma fonte renovadora de sua alma. O antídoto para todos os venenos mundanos, a base para sua atuação profissional, o seu calmante natural. Fernandão foi o que foi. E esteja onde estiver nesse momento, não se sentirá arrependido por ter dado tudo de si por aquilo que acreditava. Esteja onde estiver, certamente estará orgulhoso por sua entrega à vida. I don't know how to love him, what to do, how to move him. I've been changed, yes, really changed in these past few days. When I've seen myself, I seem like someone else. I don't know how to take this. I don't see why he moves me. He's a man, he's just a man, and I've had so many men before in very many ways. He's just one more. Should I bring him down? Should I scream and shout? Should I speak of love? Let my feelings out. I never thought I'd come to this. What's it all about? Don't you think it's rather funny? I should be in this position. I'm the one who's always been so calm, so cool, the lover's fool, running every show. He scares me so. Said he loved me, I'd be lost, I'd be frightened, I couldn't cope, just couldn't cope. I'd turn my head, I'd back away, I wouldn't want to know. Scares me so, I want him so. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador.
Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda, bela, como sempre foi. É vida que segue, companheiros. Decidiu conceder, em memória ao professor Fernando Amorim, por sua inestimável contribuição à construção do PROIFES, o prêmio PROIFES 2014. Para tanto, convidamos para receber, em nome da família do professor Fernando, a professora Eleonora, da UFRJ, militante do PROIFES e esposa do professor Fernando Amorim. Professora. Uma vez eu fiz uma brincadeira de mau governo, a gente não pode ver defunto sem chorar, quer dizer, a gente não pode ver um microfone sem falar, né? E, no caso, enfim, é uma brincadeira que eu já fiz outras vezes, tentar rir um pouco para ganhar força para falar. Primeiro, depois eu vou ter uma briga com esse Rui Sintra, porque quase mata a gente do coração. Muito lindo. E muito obrigada a todos vocês. O PROIFES foi um lugar que o Fernando dedicou uma energia muito poderosa durante a sua vida toda, os anos, né, de criação do PROIFES. Foi um lugar com o qual eu menos compartilhei e que ele ficava bastante aborrecido porque eu tinha feito a opção de trabalhar na instituição e me afastei do movimento sindical. E isso foi motivo de, enfim, muita discussão dentro de casa. Eu estou iniciando meu segundo mandato, sou diretora da Faculdade de Letras. Estamos enfrentando uma discussão na UFRJ em que ele está fazendo uma falta enorme, mas tivemos uma vitória considerável e, com certeza, ainda fruto do acúmulo que tivemos e da participação da discussão dele no Conselho Universitário, na regulamentação da carreira, em que houve um investimento muito forte da DUFRJ em fazer com que, no momento da regulamentação para a classe de titular, fosse revista as regras e se tentasse passar de uma forma, enfim,
institucional, uma carreira, aquela lá da antes, que a gente conhece bem. E, felizmente, conseguimos uma vitória bastante significativa na universidade,